Então, bom dia a todo mundo. Hoje nós vamos falar aqui de. Estão vendo a tela do Word aí? Sim. Funções de elegibilidade, beleza? Semana passada, semana retrasada, na verdade, nós falamos um pouquinho da função específica do presidente da República, demos uma entrada ali no legislativo. E aí nós vamos falar agora, hoje, como é que se faz, como que se dá a organização para ser um presidente, um vice, um prefeito, um vereador, governador e assim sucessivamente, beleza? Esse texto eu já mandei para vocês lá no WhatsApp de vocês, das duas turmas, beleza? Aí depois, se vocês quiserem com calma, organizar no caderno de vocês, tá? Fica legal para memorização, tá bem? Então, nós vamos trabalhar agora a temática organização política do Estado e a estrutura interna dos poderes. Então, é interessante situar esse sistema na realidade atual do país. Como, né? Vamos conhecer os colaboradores diretos e assessores que atuam no governo, bem como acompanhar suas ações e atividades importantes do cidadão, politicamente ativo. Você e seu grupo deverão realizar um trabalho de pesquisa aí depois, a fim de saber quem são os cidadãos que ocupam o cargo atual do governo. Algumas pessoas já me mandaram isso, o nome aqui no apartado. Outras pessoas acho que não tiveram ainda um tempo hábil. Quanto mais informação vocês forem mandando, fica melhor a título de nota lá depois, para a gente se organizando nesse ano aqui. Bom, a proposta é o seguinte, pessoal. Descobrir o nome do ocupante e segundo o cargo eletivo. O que é um cargo eletivo? O cargo eletivo é aquele que a pessoa exerce por meio de uma eleição, né? Se chama eletivo porque ele é eleito para exercer aquelas funções. Quais são os cargos eletivos existentes no Brasil? Vamos começar lá do federal para até chegar no municipal. Então, nós vimos na aula passada que lá em cima nós temos presidente, vice-presidente, senadores, deputados federais, isso na esfera federal, tá? Na esfera federal. Na esfera estadual, nós temos governador, vice-governador e deputados estaduais. Deputados estaduais. A gente poderia até falar que, como o Brasil é dividido por federação, o senador é eleito em cada estado da sua federação, né? Mas como ele pertence ao ramo lá em cima, então a gente já jogou ele para cima. Na esfera municipal, nós temos prefeitos e vereadores. O que nós vamos fazer nesse momento? O que você irá fazer na sua casa nesse momento? Identificar quem é o governador do seu estado, quem é o vice. Não precisa colocar todos os deputados que são muito, mas coloca o que você conhece da sua região, para você entender um pouco a estrutura, né? Descrever de forma sucinta as principais atribuições no governo, né? Então, nós vamos pegar, vamos fazer uma pesquisinha de campo aí.
tá? Vou até colocar o meu e-mail aqui depois. Vou colocar aqui em cima, ó, meu e-mail. Eu acho que fica mais fácil vocês enviarem por e-mail isso daí para a gente. Saiu aí meu e-mail bonitinho, tá? Diz que no caso dos cargos legislativos municipais, realizaram um breve levantamento de projetos de lei, propostas e ações de vereadores do seu município à escolha do grupo. Isso aqui, pessoal, tem um portal da transparência, que é possível você entrar lá, pega um vereador qualquer e veja o projeto de lei que ele implantou na cidade, veja se o projeto foi aprovado, se, além de ser aprovado, qual é a utilidade pública que ele trouxe. Bom, a gente pode utilizar de fontes jornais, revistas, internet. Isso daqui nós não vamos poder fazer, que é a visita à prefeitura agora, nesse momento, não é momento de visitar lugar nenhum, então fica para um segundo momento aí pós-pandemia, a título de curiosidade. E vamos que vamos. Votos e sistemas eleitorais. O voto é exercido direto, é o exercício do direito do sufrágio, palavra originada do latim que significa direito político. Então, nós vamos fazer uma anotação nessa palavra sufrágio, que do latim significa direito político, de todo cidadão eleger e ser eleito, e de participar da organização e da atividade do poder, né? Então, o exercício do sufrágio para a escolha de representantes dos poderes. Então, toda eleição, né, pessoal, nós estamos aí numa aí, e vocês que têm rede social sabem melhor que eu, que algumas pessoas já começaram a divulgar pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito. Então, esse momento de eleição é considerado um sufrágio, né? Onde as pessoas irão exercer os seus direitos políticos. Direito esse que vão surgindo de acordo com a vida civil, né? De acordo com o exercício da vida civil, né? Então, nós vamos utilizar esse direito, né, para escolha dos representantes dos poderes, executivo e legislativo, né? E é realizado por meio do voto, né? Onde nós vamos entrar na condição de elegibilidade. Segundo a nossa Constituição de 98, então nós vamos perceber que as estruturas, grandes estruturas mais importantes do nosso país, ela sempre irá passar pela Constituição brasileira. E, segundo ela, são condições de elegibilidade que deverão ser preenchidas pelo cidadão que desejem concorrer ao cargo eletivo. Olha lá. Eu vou pedir isso daqui no próximo formulário, então seria interessante que a gente fosse anotando isso daí, tá? Então, uma das condições de elegibilidade para concorrer ao cargo eletivo é a nacionalidade brasileira. Então, é imprescindível que o candidato ele possua a nacionalidade brasileira. Por isso que eu estudo antes lá o artigo 12 da Constituição, que fala sobre a nacionalidade, seja ela o nato ou o naturalizado, porque é uma das condições imprescindíveis que para a pessoa
concorrer qualquer cargo político na esfera, seja ela federal, estadual ou municipal, que ela seja brasileira. Então, é uma condição imprescindível. Sem a nacionalidade brasileira, você não pode concorrer a nenhum cargo político. O candidato precisa ser brasileiro para os cargos de presidente e vice-presidente da República. E precisa ter nascido no Brasil. Os mesmos valem para os candidatos que disputam os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Para os demais cargos, basta a nacionalidade brasileira. Vamos lembrar, pessoal, disso daqui, faço uma ressalva bem grandona assim, por quê? Porque o cargo de presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, eles são cargos de hierarquia do cargo de presidente da República. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que no Brasil a gente perca o nosso presidente por qualquer motivo que seja. Então, quem irá assumir, no caso, seria o vice. Vamos citar o exemplo da presidente Dilma, que foi que houve o impeachment, quem assumiu foi o Michel Temer. Vocês lembram disso? Se no caso tivesse acontecido qualquer coisa com o Temer antes de acabar o mandato, quem assumiria é o presidente da Câmara dos Deputados. E depois, se acontecesse alguma coisa com ele, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e assim sucessivamente. Depois tem ministro de Estado, tem chefe das Forças Armadas, uma série aí de cargos que podem suceder o presidente da República. Eu gostaria que vocês fizessem outra ressalva aí agora, porque é o seguinte: o Bolsonaro tem 1 ano e 6 meses de mandato. Qualquer coisa que aconteça com ele ou com o vice Mourão, que tenha que se assumir o presidente da Câmara dos Deputados, como faltam mais de 2 anos para terminar o mandato, o que o presidente da Câmara dos Deputados tem que fazer? Ele tem que chamar novas eleições para que o povo brasileiro exerça seu direito do voto, o seu sufrágio, e eleger um novo candidato aí, então, um novo presidente e um vice da República aí, ok? Então, coloque essa ressalva. Menos de 2 anos, o presidente da Câmara pode terminar o mandato. Mais de 2 anos, tem que chamar novas eleições para que aquele presidente que for eleito termine o mandato ali, de 2 anos, ok? Para os candidatos que disputaram o cargo de presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal, também tem que ser brasileiro nato. Tá? Vamos deixar a ressalva do nato bem grandão, porque pode aparecer. Né? Eu posso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, e aí eu gostaria da participação de vocês agora. Quando eu acabar de fazer a pergunta, vocês abrem o áudio aí, pede a palavra e me responde. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Ricardo, português, naturalizado brasileiro, resolve concorrer ao cargo de
presidente da República. Vamos lá, pessoal. Alguém Alguém se arrisca aí, pelo que nós acabamos de comentar? A ligação aqui tá travando muito. Não sei se é a internet, se é algum problema com a aula, mas acho que enquanto você tava fazendo as perguntas, parte do coisa ficou mudo, sabe? Eu achei que você não tava falando nada. Então, vamos lá repetir ela então. Eu coloquei aqui João Ricardo, que ele é português naturalizado brasileiro. Então, ela é um português que se naturalizou brasileiro, beleza? Beleza. Então, ele resolve concorrer ao cargo de presidente da República. Aí eu perguntei, tal fator pode acontecer? Sim, não e por quê? Você tem que responder se pode ou se não pode e o por quê. Pelo que a gente estava comentando agora de pouco aí. O que vocês acreditam pela minha explicação? Se pode, não pode e por que não pode? Ou por que pode? Alguém? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui o. E aí? Não me arrisco não, hein, Dudu? Professor, você pode repetir a pergunta? Vamos lá, então. João Ricardo, português naturalizado brasileiro. Então, o João Ricardo era um português que adquiriu a nacionalidade brasileira. Perfeito? Vamos fazer por parte, respirando sempre para oxigenar o nosso cérebro e ele entendendo o que a gente está fazendo. Ele resolve concorrer o cargo de presidente da República. Aí eu pergunto para vocês, tal fator pode acontecer? Sim, não e por quê? Obrigado, professor. Eu vou dar uma pesquisada aqui e eu vou ver, tá bom? Então vamos lá para fixar isso aí na cabeça, pessoal. Nós acabamos de falar para vocês que a nacionalidade brasileira é um dos requisitos para os cargos de presidente e de vice. Né? O candidato precisa ter nascido no Brasil.
o mesmo vale para os candidatos que disputarem um cargo a presidente da Câmara dos Deputados do Senado. Então, fica uma dica aqui do professor para vocês em relação a isso. Lá na hora de fazer a leitura do preâmbulo da questão que você está fazendo. Isso é muito importante. Nós estamos falando aqui para vocês que a condição é ter nascido no Brasil. Então, o João Ricardo ele não nasceu no Brasil, ele é português, ele nasceu em Portugal, e aí ele atingiu o requisito da lei, por causa daquele tratado que tem entre Brasil e Portugal. Então, ele ficou um ano aqui no Brasil, entendeu? E nesse período de um ano, ele ganhou o direito de pedir a naturalização dele, perfeito? Então, a resposta seria não, porque ele não é brasileiro nato, ele é brasileiro naturalizado, beleza? Entenderam sim ou não? Alguém pode falar? Acho que agora ficou um pouco mais claro. Olha o telefone tocando, que beleza. O poder do candidato ser estrangeiro naturalizado. Ó, agora nós vamos tratar das condições do estrangeiro naturalizado. O estrangeiro que veio para o Brasil, cumpriu o requisito de leis, ele pode concorrer a cargo público aqui. Ele possui direitos políticos. O candidato precisa estar em pleno exercício dos seus direitos políticos no Brasil. A perda dos direitos políticos ocorre no seguinte caso, ó. Você só perde o seu direito político no seguinte caso, com cancelamento da naturalização por meio de sentença judicial, incapacidade civil absoluta. Vamos lá, os menores de 16 anos são incapazes absolutamente. Então, eles não podem concorrer a nenhum cargo civil aí, a nenhum cargo político aí. Na verdade, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que você ganha o direito de concorrer a um cargo político a partir dos 18 anos. Mas por que coloca incapacidade absoluta? Porque a partir dos 16 anos, você ganha uma condição que é a do voto. Então, você tem 50% dos seus direitos políticos aí, que é votar. Na terceira etapa da condição de elegibilidade, o exercício de direitos políticos é uma democracia e não consiste apenas no voto, isto é, em eleger representantes, mas também em representar e ser eleito. Todos nós, brasileiros, temos condições de, além de eleger pessoas, de ser eleito. Esse ano não dá para algum de vocês, para outros daria, mas se você for maior de 18 anos, o primeiro cargo que você pode concorrer a isso é o de vereador. Com 18 anos, você pode concorrer ao cargo de vereador. Então, a participação política no governo democrático também pode ocorrer por meio de uma carreira no executivo e no legislativo, ou ainda no judiciário, se o candidato optar por seguir carreira jurídica. Você já pensou em ser candidato? Nesse caso, para qual cargo você concorreria? Qual a importância do voto secreto e não público? Como o sigilo do voto é garantido? Quais as vantagens do voto e as desvantagens? Seria interessante mudar o voto para voto facultativo? Por quê? Pessoas enfermas, pessoal, ou que sofrem doenças mentais, ou qualquer condição temporária que as impeça de exprimir sua vontade. Essas pessoas também, ela fica impedida de votar. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação aqui.
O Dudu, esse dia para trás, adquiriu o Covid, poderia ter ido para o tubo e, graças a Deus, não foi, mas poderia ter ido. E ficar lá por um período. Então, nesse período de tempo que a pessoa está entubada, está inconsciente, ela fica incapacitada de exercer qualquer condição política ali, entendeu? Fica impedida de exercer qualquer condição política. Então, essas pessoas ficam incapacitadas temporariamente. Para a gente entender que existe incapacidade temporária e incapacidade permanente, né? Um deficiente intelectual, ele não jamais vai ter condição de exercer aí o seu voto, né? Porque ele não consegue discernir entre esse ou aquele candidato. E uma outra condição que retira aí os seus direitos políticos é sofrer uma condenação criminal por meio de sentença judicial. Então, todo mundo que está preso lá perdeu o direito ao voto, ele fica sem o direito de votar. Tanto é que depois, quando a pessoa sai da cadeia, ela tem que ir lá resgatar o título dela, é um trâmite gigante aqui, pagar o que deve para o Estado, para poder liberar o título. Então, se for preso, seu título fica suspenso. Recusa em cumprir a obrigação imposta em lei. E improbidade administrativa. Não. Você recusou cumprir a obrigação imposta em lei, você vai ter o seu título cassado também. Você fica impedido de exercer os seus direitos políticos. Improbidade administrativa foi o que denotaram que aconteceu. Como é recente, nós vimos isso aí no impeachment da presidente Dilma, que foi por esse motivo. Diz que teve a pedalada fiscal, que ela retirou dinheiro de um caixa para mandar para outro caixa, e isso aí acarretou numa improbidade administrativa. Então, causas que causam prejuízo à administração pública, como desvio de dinheiro e corrupção, que é isso aqui que é o crime de improbidade administrativa, ok? Então, nós vamos falar agora dos requisitos para a gente poder se candidatar aí. Para vocês estar sendo candidato a presidente, vice, vereador ou qualquer outra coisa, primeiro, você tem que ter alistamento eleitoral. O candidato deve obrigatoriamente estar inscrito como eleitor. Eu acredito que pela idade de vocês, embora seja facultativo, né, para vocês ainda o voto, são menores de 18 anos, de 16 até 17 anos, 11 meses, 29 dias é facultativo. A partir dos 18 anos é obrigatório, ok? Todo mundo sabe disso, né? A partir de 18 anos é obrigatório. Então, tá. Eu chego com 18 anos, mas eu quero também ser candidato a vereador da minha cidade, que é o cargo que eu posso eleger. Então, eu tenho que obrigatoriamente estar listado como eleitor. Então, eu tenho que pegar toda a minha documentação, a documentação exigida, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral, que tem o TRE, né, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou num cartório eleitoral da minha cidade com aquela documentação e me alisto, ou me inscrevo como eleitor, primeiramente. Aí depois, quando tiver uma eleição, como eu preenchi essa condição ou esse requisito, eu posso ser um candidato,
Entendeu? Então, é uma condição obrigatória. Então, a gente tem que estar inscrito como eleitor em um colégio eleitoral, ou seja, possuir título de eleitor. Percebe que o próprio texto é autoexplicativo. E não pode se candidatar cidadãos que não possuem título de eleitor ou não podem obtê-lo. O estrangeiro não pode ter, sem a naturalização. Os encarcerados, acabei de falar para vocês lá em cima, não pode ter o título. E os incapacitados, que possuem alguma doença mental. E não é todo mundo que entra na esfera do incapacitado. Ele tem que perder, para entrar na esfera do incapacitado, ele tem que perder temporariamente ou permanente a sua capacidade intelectual. Ok? Bom, domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral corresponde ao local onde o eleitor vota. No caso de vocês, são barbarenses, dos bons, deve ter um cartório eleitoral na cidade de Santa Bárbara, e como vocês moram aí, quando vocês fizerem o seu título, ou se já o fizeram, vão fazer no cartório eleitoral de Santa Bárbara. Então, vocês têm que estar inscrito aí nesse domicílio eleitoral aí, que é a cidade de vocês, Santa Bárbara do Oeste. Geralmente, é o local onde ele está inscrito e que consta no seu título de eleitor. Eu acho legal, pessoal, que no título de eleitor vem assim, zona, seção, e aí que são os dados da onde você vai votar, da urna onde você vai votar. Se você já tem o título, depois você presta atenção nesses dizeres aí. Tipo, você vai chegar na sua zona de votação ou na escola, na onde você vota, e você vai direto para a sua sessão de votação lá. Zona 292, sessão 42. Tá? Você vai e já pega a sua fila correspondente à sua sessão de votação ali. No sistema eleitoral brasileiro, existe a comprovação de o candidato esteja inscrito na circunscrição. Circunscrição é uma região, um território, onde a pessoa está circunscrito. Eu falo circunscrito porque já é de circunferência mesmo, a área onde a pessoa está ali inscrita, possui seu título de eleitor, exerce seu direito político. O local, pelo menos, há um ano antes da eleição. Então, se você quiser ser algum candidato, você tem que estar, pelo menos, inscrito um ano antes. Ou seja, prova de moradia, de vínculo, patrimonial, cultural, social com a localidade e que deseja concorrer. Para você concorrer também, é obrigatório que você esteja filiado a um partido político, Então, o direito eleitoral brasileiro não permite candidatura avulsa, tá? Então, vamos estudar direitinho essas condições aí, tá? Uma a uma. Portanto, as candidaturas só podem ocorrer por meio de partidos políticos ou indivíduo escolhido em convenção partidária como candidato deverá comprovar a sua condição de filiado ao partido político por pelo menos um ano sem interrupção antes de concorrer às eleições. Além disso, não pode ser filiado a mais de um partido político. Então, vamos abrir aqui umas pinhas, vamos abrir um colchete aí e vamos colocar isso dentro. Exigência: estar filiado a um partido político. Vírgula:
não pode ser filiado a mais de um partido político, somente a um partido político, ok? Agora vamos falar da idade mínima aí. A idade mínima, dependendo do cargo em disputa, é preciso ter atingido a idade mínima. Vamos lá, pessoal, na idade mínima aqui. Para vereador, 18 anos. Prefeito e vice-prefeito, 21 anos. Deputado federal, 25 anos. Governador, 30 anos. Governador e vice. Presidente da República, 35 anos de idade. Ok? Anotaram isso? Então, beleza. Eu gostaria de saber de vocês agora se existe alguma dúvida. Por enquanto, não. Então, vamos dar uma passadinha para a gente entender? Tá. Então, ele já foi disponibilizado, Gabi. Depois entra lá na galeria lá do grupo. Se você não apagou esse material, já está lá no grupo, tá? Mas aí você me avisa depois que eu mando de novo. Então, vamos lá dar uma passadinha aqui para a gente entender. Então, dentro das condições de elegibilidade, se faz necessário que a pessoa seja brasileira. Beleza? Nato ou naturalizado. Então, é uma condição obrigatória ser brasileiro. Ponto. Aí nós fazemos uma ressalva, que é a exceção que nós estudamos lá no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, que descreve que os cargos de presidente, vice-presidente, presidente do Senado e presidente da República é exclusivo de brasileiro nato. Na aula passada, nós fizemos outra ressalva também. Qual seria? Na função específica do presidente da República, que é eleger ministro de Estado, ele obrigatoriamente, o ministro de Estado da Defesa é o único cargo que é exclusivo de brasileiro nato. Beleza? Então, anotem isso, lembre disso, porque é muito importante. Então, os naturalizados, eles podem concorrer ao cargo de deputado estadual, deputado federal, eles podem até concorrer ao cargo de senador, né? Pode concorrer prefeito, vice-prefeito, governador, de vice, mais o cargo de presidente, de vice-presidente, de presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado é exclusivo de brasileiro nato. Beleza? Ô, Dudu, você fala assim, como assim naturalizado?